Abismo pulsa, ar vibra, colidem figuras. Faíscas de luz oscilante cortam o breu, revelando borrões de movimento que se chocam e se desfazem. No coração desse caos, um pequeno rato cinzento permanece imóvel. Ele não recua. Ele não treme. Seus olhos emitem um brilho alaranjado constante, fixos no horizonte de desordem. Ao redor dele, a violência é cega e descontrolada. As figuras sombrias tropeçam no próprio desequilíbrio, colidindo contra as paredes metálicas com um estrondo metálico que ecoa pelo vazio. O rato observa. Cada movimento brusco dos inimigos é registrado por suas pupilas. O reflexo da desordem se organiza em padrões geométricos dentro de seu olhar. Ele respira de forma rítmica, alheio ao colapso do ambiente. O chão da arena treme sob o peso das colisões, mas ele mantém as patas firmemente plantadas no solo frio. Ele é o único ponto de estagnação em um mundo que se desintegra. Ele calcula, ele antecipa. O caos aumenta, mas ele permanece onde está. O silêncio do rato é absoluto. Sobre suas costas, uma capa vermelha repousa sem oscilar, um ponto de cor vívida que corta a penumbra da arena. O tecido não se dobra, não flutua, desafiando as correntes de ar geradas pelas colisões próximas. Ele permanece como uma estátua viva, ancorado no centro da desordem. A cada impacto das figuras sombrias contra o solo, o ar deslocado sopra ao redor dele, mas a capa permanece estática, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. O contraste é cortante. Enquanto as sombras se fragmentam e se perdem em movimentos desordenados, o tecido vermelho mantém sua forma rígida, uma linha reta de cor contra o vazio. O rato não pisca. Ele sente a vibração do solo subir por suas patas, uma frequência que ele traduz em dados. As figuras sombrias passam a poucos centímetros de seu alcance, mas ele não recua. Ele deixa que a agitação do ambiente contorne sua presença. O ar ao redor da capa parece denso, uma barreira invisível que protege sua quietude. Ele aguarda o momento exato em que a desordem atingirá seu ápice. O foco se fecha. A luz alaranjada que emana dos olhos do rato intensifica-se, tornando-se o único ponto de referência estável na arena. Não é apenas brilho, é uma pulsação rítmica, uma cadência de dados que flui através de suas pupilas. A íris alaranjada expande-se e contrai-se, em frações de segundo, capturando cada faísca que salta das colisões distantes. O brilho é constante, frio, desprovido de hesitação. Dentro daquela luz, a desordem do ambiente é decomposta. O rato não apenas olha, ele processa. Cada feixe de luz que atravessa o ar é rastreado por um movimento imperceptível de suas pálpebras. O brilho alaranjado reflete as trajetórias das figuras sombrias, transformando o caos em uma grade de vetores geométricos. Ele pisca, e a luz parece traçar linhas invisíveis sobre o solo metálico. A inteligência por trás desse olhar é implacável. Ele identifica o ponto de falha em cada movimento inimigo antes mesmo que a colisão ocorra. A luz alaranjada se estabiliza, fixando-se em um ponto específico do espaço, como um laser de precisão. O brilho mapeia o destino final da arena. O ambiente reage. As figuras sombrias rompem a estagnação. Elas disparam em trajetórias erráticas, cortando o espaço da arena em linhas tortuosas e imprevisíveis. O movimento é frenético, uma sucessão de vultos que surgem e desaparecem na penumbra. Elas correm em círculos, acelerando a cada passo, criando um turbilhão de formas. O contraste é imediato. Enquanto o rato permanece como um ponto fixo, uma âncora de silêncio no centro do salão, as sombras ao redor desenham um padrão de desordem absoluta. Elas não seguem um caminho lógico. Elas zigue-zagueiam, mudando de direção bruscamente a cada segundo. O som de passos rápidos e descompassados ecoa pelo chão metálico. As sombras se aproximam, contornando o rato em velocidades distintas, ora lentas, ora em disparadas súbitas. Elas formam um anel instável, que se expande e se contrai. O rato observa cada trajetória. Ele não se move, mas seus olhos acompanham o fluxo caótico, registrando a desordem como uma sequência de vetores em conflito. As figuras sombrias agitam-se, seus contornos tremeluzem sob as luzes oscilantes da arena. A desordem é total, um contraste agressivo contra a postura inalterada do rato. Ele permanece imóvel,
enquanto o caos das sombras se intensifica, preparando o terreno para o inevitável choque que está por vir. O caos atinge o ponto de ruptura. As figuras sombrias perdem a coordenação. Elas avançam sem direção, colidindo frontalmente umas contra as outras com força bruta. O primeiro impacto ecoa como um estalo metálico seco, reverberando pelas paredes da arena. Corpos sombrios se chocam, giram e perdem o equilíbrio, tropeçando nos próprios pés. O som é uma sucessão de batidas secas e rangidos metálicos. Uma figura é arremessada contra a outra. O choque faz com que ambas girem desordenadamente pelo chão. Elas tentam se estabilizar, mas a inércia as empurra para novas colisões. A cada impacto, faíscas saltam do solo, iluminando brevemente a desordem. Onde antes havia um movimento fluido, agora existe apenas o atrito violento entre massas descontroladas. Elas se empurram, escorregam e caem, incapazes de manter uma trajetória reta. O som dos impactos domina o ambiente, sobrepondo-se ao silêncio anterior. O rato observa a sequência de falhas. Ele não recua. Ele ajusta a postura apenas o suficiente para deixar que a onda de choque passe a centímetros de distância. As figuras sombrias colidem novamente, desta vez com mais força, criando uma pilha de membros entrelaçados. O impacto final faz o chão vibrar sob as patas do rato. A iluminação da arena entra em colapso. Feixes de luz branca cortam o ar, piscando em frequências irregulares que distorcem a percepção de profundidade. Cada pulso luminoso revela um borrão de movimento, um rastro deixado pelas figuras que ainda tentam se erguer. O ambiente se torna um labirinto de clarões cegantes e sombras profundas. As luzes oscilam com violência, criando um efeito estroboscópico que fragmenta a visão. Onde antes havia um espaço claro, agora surgem manchas de luz que se expandem e retraem sobre o solo metálico. O ar parece vibrar. Partículas de poeira e detritos flutuam suspensas, iluminadas por flashes intermitentes que transformam cada movimento em uma série de quadros desconexos. O borrão é constante. As figuras sombrias, agora desorientadas, tornam-se apenas vultos indistintos que atravessam os feixes de luz. O ambiente hostil se fecha. A luz não serve mais para guiar, mas para ocultar. O brilho intenso reflete nas superfícies metálicas. O espaço da arena se contrai sob o ritmo frenético das luzes. O caos visual é total, uma tempestade de claridade e escuridão. O rato permanece estático no centro da arena. Nenhuma vibração percorre seu corpo. Enquanto o caos ao redor atinge seu nível mais alto, ele mantém a posição, as patas firmemente plantadas no solo metálico. As figuras sombrias passam por ele em velocidades vertiginosas, criando correntes de ar que agitam o ambiente, mas ele não recua. Ele observa. Seus olhos focam em um ponto fixo no horizonte, ignorando a desordem que se desenrola a poucos centímetros de distância. O barulho das colisões é ensurdecedor, um estrondo constante de metal contra metal, mas o rato não pisca. Ele sustenta o olhar. Uma presença inabalável em meio à tempestade de vultos. Cada movimento das figuras sombrias é errático. Ele inclina a cabeça milimetricamente para acompanhar a trajetória de um vulto que passa raspando, mas seus pés não se movem. A coragem se manifesta na recusa absoluta em ceder ao pânico. Ele respira de forma lenta e rítmica, o ambiente treme, mas o rato sustenta sua postura. O caos na arena atinge uma frequência frenética. Vultos colidem, giram e se chocam contra o solo metálico, criando um borrão de movimento ininterrupto. O rato, posicionado no epicentro, mantém o foco. Seus olhos, fixos na desordem, começam a registrar cada trajetória individual. A luz alaranjada que emana de seu olhar intensifica-se, projetando-se sobre o ambiente. O reflexo da confusão, antes apenas um borrão, começa a se estabilizar. Linhas de luz surgem no ar, conectando os pontos de impacto das figuras sombrias. O que era desordem pura agora se fragmenta em ângulos precisos. Triângulos, retângulos e polígonos sobrepostos emergem no campo de visão do rato. Ele processa a geometria do caos. Cada colisão das figuras sombrias torna-se um vértice. O rato inclina a cabeça, ajustando o ângulo de percepção. As linhas se cruzam e se alinham, formando uma rede complexa que cobre todo o chão da arena. Ele observa a estrutura oculta por trás da violência. A desordem não é mais aleatória.
Ela obedece a uma lógica matemática rigorosa. O reflexo em suas pupilas gira, acompanhando a rotação das figuras, enquanto os padrões geométricos se tornam mais densos. O caos está sendo decodificado. As figuras sombrias avançam. O primeiro vulto tenta um golpe lateral, mas perde o equilíbrio. O peso do próprio corpo o projeta contra o solo metálico, onde ele desliza sem controle. O rato observa. Seus olhos alaranjados registram o ângulo do impacto e a inércia do movimento falho. Outra figura tenta um salto, mas seus pés se cruzam no ar. Ela cai pesadamente, arrastando as mãos pelo chão em uma tentativa inútil de recuperar a postura. O rato não se move, apenas acompanha a trajetória errática com a cabeça. Ele processa cada falha. Onde as figuras veem um ataque, o rato vê uma abertura. Ele analisa a frequência com que elas tropeçam. Um vulto se choca contra uma parede invisível, ricocheteando como um projétil sem rumo. O rato calcula a velocidade do ricochete e a distância que o separa do ponto de impacto. Ele nota o descompasso entre a intenção das figuras e a execução de seus movimentos. O caos não é apenas barulho, é uma sucessão de erros mecânicos. O rato mantém a calma, processando a ineficiência do inimigo enquanto o ambiente ao redor se torna um campo de erros acumulados. A análise é contínua e implacável. O desequilíbrio das figuras sombrias torna-se absoluto. Um vulto tenta girar, mas o impulso é excessivo. Ele gira sobre o próprio eixo e desaba, arrastando outros dois consigo. O choque é seco, metálico. Eles tentam se erguer, mas os membros falham em encontrar tração no solo. O rato permanece imóvel. O contraste entre a agitação frenética dos inimigos e sua quietude é total. Ele observa um vulto colidir contra o ombro de outro, ambos perdendo o centro de gravidade. A ineficiência é evidente. Onde as figuras investem força bruta, encontram apenas o vazio ou o impacto contra o próprio grupo. O rato não precisa desviar. Ele apenas desloca o olhar. Ele vê a falha antes que ocorra. Uma figura tropeça na própria sombra. O rato registra a sequência de erros. Ele não se apressa. A cada queda, a cada membro que se emaranha, a superioridade do rato se consolida. Ele é o único ponto fixo em um sistema que se autodestrói por pura falta de coordenação. As figuras sombrias agora se arrastam. O rato observa a desordem atingir o ápice. A estratégia dos inimigos colapsou. O rato domina o espaço apenas por existir. O rato fecha os olhos por um milissegundo. Ao abri-los, o brilho alaranjado intensifica-se. O caos da arena deixa de ser ruído visual. Ele começa a calcular. A mente do rato trabalha em uma frequência superior à velocidade dos eventos. Ele observa as trajetórias das figuras sombrias e as projeta no espaço vazio. Linhas geométricas surgem em sua percepção. Ele processa a velocidade de rotação de cada vulto e a força de impacto contra o solo. Onde o ambiente parece instável, o rato enxerga uma estrutura de vetores. Ele decompõe o movimento frenético dos inimigos em equações simples. A cada centímetro que uma figura avança, o rato calcula 3 possíveis desvios. Ele antecipa o ponto exato onde o equilíbrio será perdido. O tempo parece desacelerar dentro de sua mente. Ele mapeia a arena como um tabuleiro de xadrez onde as peças se movem por inércia. O rato não apenas observa, ele antecipa a falha estrutural do sistema. A desordem é apenas uma sequência de números que ele decifra em tempo real. Ele ajusta a postura, preparando o próximo movimento. O ar na arena começa a vibrar. Pequenos pontos de luz, partículas de energia pura, soltam-se das paredes metálicas e flutuam no vácuo. Elas não se movem ao acaso. Cada partícula descreve uma órbita precisa, como se respondesse a um comando magnético invisível. O rato observa a poeira de luz subir. À medida que as partículas se concentram, o espaço entre as figuras sombrias revela uma densidade nova. A física da arena deixa de ser um mistério. Onde antes havia apenas sombras, agora surgem faíscas que desenham a curvatura do campo de força. As partículas colidem umas com as outras, emitindo um zumbido agudo que corta o silêncio da observação. O rato estende uma pata, sentindo a mudança na pressão. A energia flutua em torno dele, formando uma névoa luminosa que mapeia a topografia do terreno. Ele vê agora as linhas de tensão que sustentam a estrutura. O chão sob suas patas emite um pulso rítmico, sincronizado com o movimento das partículas. O ambiente revela sua arquitetura oculta.
O rato respira o ar carregado de eletricidade, sentindo a vibração da energia. A física do sistema está exposta, e ele a lê como um livro aberto. As partículas de energia tocam o solo da arena. Ao contato com a superfície, elas não se apagam. Elas se expandem, desenhando linhas de luz brilhante que serpenteiam entre os escombros. O chão, antes monótono, transforma-se em um mapa complexo de caminhos invisíveis. Apenas o rato percebe a rede que se forma. Ele inclina a cabeça, acompanhando o traçado de um feixe luminoso que corta o centro da arena, onde as figuras sombrias correm sem rumo. O rato vê corredores de segurança. As linhas de luz pulsam, indicando a inclinação exata do terreno. Ele observa um rastro de luz bifurcar-se sob uma coluna metálica caída. O caminho é estreito, mas matematicamente perfeito. O rato desloca o peso do corpo, focando sua visão no brilho que emana das frestas do piso. A rede de caminhos revela a lógica oculta do ambiente. Cada linha de luz é uma promessa de passagem segura. O rato agora possui o mapa completo da rota de fuga. O rato permanece estático, mas a imobilidade é agora uma tensão contida. Seus músculos das patas traseiras contraem-se, comprimindo-se contra a superfície metálica da arena. Ele ajusta o centro de gravidade, inclinando levemente o corpo para frente. A rede de luzes sob seus pés brilha com maior intensidade, reagindo à pressão crescente de suas garras. Ele não pisca. O brilho alaranjado em seus olhos intensifica-se, sincronizando-se com o pulsar das linhas de energia no solo. O rato desloca o peso, transferindo a carga de uma pata para outra, testando a fricção e a estabilidade do caminho mapeado. Cada fibra de seu corpo está carregada, pronta para a liberação súbita de energia. Ele contrai o abdômen, preparando a coluna para a aceleração iminente. O ambiente ao redor continua em colapso, com detritos vibrando, mas o rato ignora o ruído externo. Ele foca apenas no ponto de partida da rota traçada. A cauda, antes relaxada, agora tensiona-se, servindo como um contrapeso preciso para o movimento que está por vir. Ele respira de forma rítmica, controlando o fluxo de oxigênio. O silêncio ao seu redor parece comprimir-se. Ele está pronto. A imobilidade que o definia até agora começa a ceder. O rato inclina a cabeça, fixando o primeiro vetor de movimento. O primeiro passo acontece. Não é um salto, mas uma pressão precisa contra o metal. A pata dianteira toca a linha de luz, e o chão responde com um estalo metálico seco. O rato rompe a inércia. O corpo, antes comprimido em tensão, estende-se em um movimento fluido. Ele avança. O peso desloca-se com precisão cirúrgica, mantendo o equilíbrio mesmo quando o solo sob ele vibra. A cada centímetro percorrido, a rede de luz sob suas patas se apaga, deixando apenas o rastro do seu caminho. Ele ignora o caos periférico, onde as figuras sombrias colidem. O rato mantém a cabeça baixa. Ele não corre, ele navega. O movimento é econômico, sem desperdício de energia. Ele contorna um fragmento de coluna que despenca, ajustando a trajetória sem diminuir a velocidade. O rato acelera o ritmo, seus membros movendo-se em uma cadência rítmica e ininterrupta. À sua frente, o solo vibra violentamente. Uma figura sombria, desprovida de controle, projeta-se em sua direção com uma trajetória de colisão direta. O rato não hesita. Ele calcula a velocidade do oponente e a resistência do metal sob suas patas. Ele ajusta o ângulo de inclinação do corpo. O impacto é iminente. O rato executa um passo lateral curto, quase imperceptível, movendo-se exatamente para a coordenada que ele mapeou. Ele desliza sobre a superfície metálica, aproveitando a inércia do movimento anterior. O ar deslocado passa a milímetros de seu corpo. A zona segura é um ponto minúsculo entre as rachaduras do chão. Ele estabiliza o centro de gravidade no exato instante. O rato mantém a postura, as garras cravadas na estrutura. O perigo passou raspando, mas ele já processa a próxima coordenada. Ele retoma a marcha, ignorando o impacto que ocorre logo atrás de sua posição anterior. O impacto acontece. As figuras sombrias colidem com força bruta exatamente onde o rato estava um segundo antes. O som do choque metálico reverbera pela arena, uma nota grave que sacode a estrutura. Fragmentos de metal voam em todas as direções. Onde deveria haver um alvo, resta apenas o vazio. O rato já não está lá. Ele completou a transição antes mesmo que o eco do impacto terminasse. A poucos metros de distância,
Em um ponto de ancoragem que ele identificou como estável, o rato surge. Ele não perde tempo olhando para trás. Seus olhos alaranjados varrem o novo setor, mapeando os próximos vetores de colisão. O movimento é contínuo, uma sucessão de teletransportes físicos. As figuras sombrias, presas em sua própria desordem, tropeçam umas nas outras, incapazes de processar a ausência do alvo. Cada passo que ele dá agora é mais curto, mais rápido, quase vibrando na frequência das linhas de luz que surgem sob suas patas. O rato se prepara para o próximo deslocamento, deixando as figuras sombrias presas em um ciclo de colisões que ele mesmo orquestrou. O ambiente reage. A arena, antes um espaço de combate, entra em colapso estrutural. Faíscas saltam das juntas metálicas, desenhando arcos elétricos que cortam a penumbra. O som de metal se retorcendo domina o ar, um guincho agudo e constante que abafa qualquer outro ruído. As figuras sombrias perdem a coesão, colidindo com as paredes que agora se inclinam sob a pressão da instabilidade. O chão vibra, soltando placas de revestimento que caem sobre as sombras, prendendo-as em um emaranhado de detritos. O caos atinge um novo patamar de intensidade. O rato não hesita. Ele se move entre as fendas que se abrem no piso, seus passos sincronizados com o ritmo das explosões. A cada faísca que ilumina a cena, ele ajusta sua trajetória, desviando de vigas que despencam do teto. O ar está carregado de partículas metálicas em suspensão. Ele salta sobre uma estrutura metálica que se dobra, usando a própria força da deformação para ganhar impulso. O metal range sob suas patas, mas ele não perde a estabilidade. Ele atravessa o centro da arena enquanto o ambiente se desintegra ao seu redor. O rato continua sua marcha, um ponto de ordem absoluta. Explosões consecutivas rasgam o horizonte da arena. O ar é um turbilhão de estilhaços metálicos e luzes estroboscópicas que cegam. O som é uma sucessão de impactos surdos que fazem o solo tremer sob as patas do rato. De repente, ele para. No epicentro da destruição, onde o metal se funde pelo calor e as sombras se desfazem em poeira, o rato permanece imóvel. O ruído ambiente parece recuar para um plano distante, abafado pela sua concentração absoluta. O rosto do rato é uma máscara de serenidade. Seus músculos faciais não tremem. Nenhum único espasmo denuncia qualquer esforço. Ele observa a desordem com uma clareza cirúrgica. Enquanto uma viga de aço se parte a poucos centímetros de sua posição, lançando faíscas que iluminam sua face, ele não pisca. O brilho alaranjado de seus olhos permanece fixo, um ponto de luz constante em meio ao colapso. Ele respira de forma lenta, rítmica, ignorando a pressão atmosférica que oscila violentamente ao seu redor. A tensão psicológica é palpável. A arena desmorona, mas ele é o eixo imóvel. O tempo parece estagnar. O rato mantém a postura rígida, mas suas orelhas começam a girar em movimentos curtos e precisos, captando vibrações que o ar ainda não traduziu em som. Ele detecta a trajetória de uma sombra antes mesmo que ela inicie a investida. Uma figura sombria se projeta para a esquerda, mas o rato já deslocou o peso do corpo para a direita, antecipando o choque. Ele não precisa olhar diretamente para os agressores. O movimento das orelhas funciona como um radar biológico que mapeia o espaço ao seu redor. A cada contração muscular, ele ajusta sua posição milimetricamente. Uma sombra avança, mas o rato já se moveu para o ponto cego do oponente. Ele sente a mudança na pressão do ar, um sinal de que outra estrutura metálica está prestes a ceder. Suas orelhas tremem, capturando o padrão da queda iminente. Ele se inclina, quase imperceptivelmente, e o detrito passa raspando pelo local onde ele estava um segundo antes. A precisão é absoluta. Ele não reage ao que acontece, ele dita o que acontecerá. As figuras sombrias avançam em desordem, tropeçando umas nas outras, enquanto o rato se mantém um passo à frente de cada colisão. O ambiente ao seu redor é um emaranhado de trajetórias erráticas, mas ele navega por elas com uma economia de movimento calculada. Ele permanece em alerta constante, processando cada variável do caos como se fosse um dado estático. O rato antecipa, desvia e se reposiciona, transformando a arena em um tabuleiro. O rato pressiona as patas contra o solo metálico da arena. Sob a planta de seus pés, uma faísca azulada rompe a escuridão do piso. A luz se expande, desenhando filamentos luminosos que se ramificam como veias elétricas pelo chão. Essas linhas de luz não são aleatórias.
Elas conectam cada pilar, cada fenda e cada zona de impacto em um padrão geométrico complexo. O rato observa a rede se completar. O mapa mental que ele construiu agora se projeta fisicamente sobre a superfície. Ele vê os caminhos seguros brilhando em um tom ciano, enquanto as áreas de colapso iminente pulsam em um vermelho intermitente. Ele ajusta a posição de uma pata traseira e a rede se recalibra instantaneamente, corrigindo a rota. Ele caminha sobre essas trilhas luminosas e o chão responde ao seu peso, intensificando o brilho sob cada passo. O brilho alaranjado de seus olhos reflete o padrão geométrico que agora domina o solo, transformando o caos em um tabuleiro de xadrez. O brilho das linhas sob as patas do rato atrai a atenção das figuras sombrias. Elas param de colidir aleatoriamente. O caos cessa por um segundo. As figuras se voltam para o centro, onde o pequeno ponto vermelho permanece estático. Elas começam a se mover em uníssono, descrevendo arcos que diminuem o raio do espaço livre. O cerco se fecha. Uma figura à esquerda avança com um salto curto, cravando as garras no metal. Outra, à direita, desliza pelo chão, bloqueando a rota de fuga lateral. O rato não recua. Ele observa as sombras se aproximarem, seus vultos distorcendo a luz ambiente. Elas se movem como um organismo único, coordenando os passos para cercar o centro da arena. O espaço ao redor do rato encolhe. As figuras sombrias se amontoam ombro a ombro, formando uma barreira densa e opaca. Elas avançam com passos pesados, fazendo o solo vibrar. O rato permanece no cruzamento dos eixos luminosos, o centro exato da convergência. Ele sente o deslocamento de ar provocado pelo movimento das figuras. A pressão aumenta. O cerco se torna um anel apertado de silhuetas que se inclinam em direção ao centro. Elas estendem os braços tentando tocar o pequeno alvo, mas o rato calcula a distância exata. Ele gira o corpo, mantendo o olhar fixo no ponto de maior densidade das sombras. O cerco está completo, mas o rato não demonstra hesitação. Ele aguarda o momento inevitável. O cerco está completo. As figuras sombrias pressionam o espaço ao redor do rato, formando uma parede de vultos que bloqueia qualquer saída. O ar dentro da arena começa a mudar de densidade. Partículas de energia, antes flutuantes, agora colidem violentamente, gerando um zumbido de alta frequência que reverbera nas paredes metálicas. O chão sob as patas do rato treme. Cada vibração é um pulso de energia acumulada. Uma carga estática que torna o ambiente pesado e difícil de respirar. O rato sente a eletricidade percorrer seus pelos. Ele não se move, mas seus músculos se contraem, preparando-se para o impacto. Ao redor dele, as figuras sombrias começam a oscilar, suas formas perdendo a solidez conforme a pressão do ar aumenta. O ar vibra com tanta intensidade que pequenas faíscas saltam do chão para as mãos das figuras. O rato observa o ponto exato onde a pressão atingirá o limite. Tudo está parado, suspenso em um equilíbrio precário, pronto para se romper no próximo milissegundo. A tensão é um peso físico que comprime a arena, e o rato aguarda o momento da explosão. O zumbido de alta frequência torna-se um som contínuo e agudo que preenche a arena. As figuras sombrias, presas na instabilidade do solo, começam a oscilar como reflexos em água agitada. O rato permanece imóvel, mas uma mudança ocorre em sua face. O brilho alaranjado em seus olhos expande-se, ganhando uma intensidade incandescente que corta a penumbra. A luz alaranjada pulsa em sincronia com o ritmo da energia acumulada no ar. O rato processa cada variável do ambiente. Ele mapeia a trajetória de cada figura, a resistência dos materiais sob seus pés e o tempo exato para a desintegração do cerco. O brilho atinge o ápice, transformando suas íris em 2 pontos de luz pura que iluminam o espaço imediato. O rato inclina a cabeça, ajustando o foco. Ele detecta a falha estrutural na formação das sombras, um ponto cego milimétrico onde a pressão é menor. Seus músculos das patas traseiras se contraem. A energia acumulada nos olhos reflete a rede geométrica de caminhos que ele traçou. Ele não pisca. O brilho alaranjado estabiliza-se. O rato desloca o peso do corpo, preparando-se para romper a barreira de vultos. O ar ao seu redor começa a girar, formando um pequeno vórtice. O tempo na arena começa a perder sua linearidade. O zumbido agudo cessa subitamente, substituído por um silêncio denso que pressiona os tímpanos. As figuras sombrias, antes em movimento frenético, travam no ar,
com seus membros estendidos em ângulos impossíveis. Uma partícula de poeira metálica suspensa diante do rato para imóvel, refletindo a luz alaranjada de seus olhos. Tudo congela por 1 milésimo de segundo. O rato mantém a postura, as patas traseiras levemente enterradas na superfície metálica, os músculos em tensão máxima. O ar ao redor dele parece ter se solidificado, aprisionando o movimento das sombras em uma estátua de caos interrompido. O brilho em seus olhos não oscila. Ele mapeia a estática do momento, identificando a falha crítica na estrutura da realidade da arena. O rato respira, um movimento curto e controlado. O chão sob ele emite um estalo seco, como vidro prestes a estilhaçar. A energia acumulada nos olhos projeta linhas geométricas que cortam o espaço. O rato ajusta a inclinação do corpo. Ele está no centro da imobilidade. O mundo está suspenso, aguardando o primeiro passo. O silêncio estilhaça. O rato dispara. Ele não corre, ele flui entre as sombras que despertam de sua paralisia. A primeira figura sombria desfere um golpe descendente com força bruta. O rato inclina o corpo, deixando o impacto atingir o solo metálico. Ele desliza por baixo do braço estendido da sombra. Um movimento contínuo e sem atrito. Outra figura avança, colidindo com a primeira. O rato salta, usando o ombro da sombra como plataforma de impulso. Ele gira no ar, uma manobra calculada. As sombras, cegas pela própria fúria, atropelam-se. O rato mantém o ritmo, uma sequência de zigue-zagues que desenham padrões de luz. Ele passa entre as pernas de um atacante, desviando de um golpe que corta o ar a milímetros de seu corpo. Quando uma sombra tenta cercá-lo, ele para bruscamente, forçando o atacante a seguir adiante e chocar-se contra uma parede. O rato avança, inabalável, transformando o ataque massivo em um labirinto de erros que ele percorre sem esforço. O caos ao redor atinge o ápice, mas o rato reduz sua própria atividade ao essencial. Ele não salta além do necessário. Cada movimento é uma linha reta, um cálculo de distância mínima entre dois pontos. Ele impulsiona as patas traseiras apenas o suficiente, pousando exatamente onde a energia cinética se dissipa. A sombra que tenta alcançar corta o ar vazio. O rato já se moveu. Ele economiza cada grama de força. Seus olhos alaranjados brilham com foco absoluto, filtrando o ruído visual da arena. Ele ignora os destroços que voam, concentrando-se apenas na superfície de apoio. Um salto curto, um desvio de milímetros. Ele pousa sem ruído, sem oscilação, sem desperdiçar um único miligrama de energia. Enquanto as figuras sombrias se debatem, o rato permanece estático entre os golpes, movendo-se apenas quando a trajetória inimiga se cruza com a sua. Ele é a antítese do esforço. Ele permanece intacto, preservando sua reserva total de energia enquanto o ambiente ao seu redor se consome em desespero. O rato avança para o coração da arena, onde a densidade do caos é máxima. O solo sob seus pés começa a vibrar, emitindo um som metálico de torção. Ele pisa sobre placas de metal que se soltam e flutuam, criando caminhos instáveis no ar. Ao redor, a estrutura da arena começa a se fragmentar. Grandes blocos de concreto se desprendem do teto, caindo em câmera lenta, e criando uma barreira natural que isola sua trajetória. O rato não hesita. Ele corre sobre os escombros em queda, usando cada fragmento como um degrau temporário. O ar está carregado de poeira e faíscas, mas ele mantém a rota traçada. Ele atravessa o centro exato da arena, um ponto onde as correntes de energia colidem e se anulam. Enquanto ele passa, as figuras sombrias que tentam persegui-lo são bloqueadas por paredes de destroços que desabam em sequência. Ele se move com uma fluidez que desafia a desordem, um ponto de estabilidade em um mundo que se desfaz. Cada passo é calculado para evitar as rachaduras. O teto da arena ruge. Vigas de sustentação torcem-se sob o próprio peso, emitindo estalos metálicos que ecoam como disparos. O rato para. Ele sente a vibração percorrer o solo antes mesmo que a primeira placa de concreto se desprenda. Acima dele, a estrutura cede. O teto desaba em blocos massivos, transformando o espaço aéreo em uma chuva de detritos pesados. Paredes laterais inclinam-se, perdendo a integridade. O som é ensurdecedor, uma sucessão de impactos que fazem o chão tremer violentamente. O rato não corre. Ele observa a geometria da queda.
Uma viga de aço desce à sua direita, esmagando o local onde ele estava há um segundo. Ele se desloca apenas o necessário para evitar a poeira. O ambiente ao redor torna-se um labirinto de escombros em movimento. Pilares de sustentação caem, bloqueando as rotas de fuga das figuras sombrias. O teto termina de desmoronar, selando as saídas e confinando o caos. Ele está cercado por montanhas de entulho, mas o caminho à sua frente permanece livre. A arena, antes um campo de batalha, agora é um cenário de ruínas. O rato respira o ar carregado de poeira, seus olhos alaranjados atravessando a penumbra. O tempo na arena parece esticar-se até o limite. Fragmentos de metal e concreto soltam-se das alturas, mas não atingem o solo imediatamente. Eles flutuam no ar, suspensos em uma gravidade alterada. Cada pedaço de entulho gira lentamente, refletindo as luzes oscilantes da arena. É uma dança de destruição que se move com uma lentidão quase solene. O rato permanece imóvel no centro deste vórtice de detritos. Ele observa a trajetória de cada bloco que desce. A poeira, também suspensa, forma véus translúcidos que envolvem os escombros. Uma viga de aço, pesada e retorcida, desliza pelo ar a poucos centímetros de sua posição, revelando a textura áspera e as marcas de oxidação. O rato não pisca. Ele acompanha o movimento de uma placa de metal que gira no ar, mapeando o espaço vazio que ela deixa para trás. A luz alaranjada de seus olhos incide sobre os fragmentos, iluminando as partículas de poeira. Ele calcula o ponto exato onde cada peça irá tocar o chão. A arena torna-se uma escultura de caos estático. O rato aguarda o momento preciso em que a gravidade retomará seu curso. A gravidade subitamente recupera sua força. O tempo dilatado rompe-se com o estrondo do impacto final. Blocos de concreto atingem o solo com uma violência que faz a arena vibrar. O rato inicia seu movimento. Ele não corre, ele desliza entre as fendas que se formam. Uma placa de metal cai à sua esquerda, cravando-se no chão. Ele utiliza os destroços como uma barreira natural. Onde uma viga tomba, ele encontra cobertura. As figuras sombrias tentam avançar, mas colidem contra a muralha de entulho que ele deixou em seu rastro. O rato mantém um ritmo constante. Ele calcula cada centímetro de espaço livre. A poeira sobe, mas ele a ignora. Ele atravessa o centro da arena, movendo-se com precisão cirúrgica por entre os escombros que ainda vibram. Ele avança, intocado, enquanto o ambiente ao seu redor se torna um labirinto intransponível. O caminho à frente estreita-se entre dois pilares caídos. O rato avança, seus olhos emitindo um brilho alaranjado que corta a penumbra da arena. De repente, uma figura sombria emerge de trás de uma coluna de concreto. Ela se lança em um arco descendente, com os braços estendidos. O ar, deslocado pelo movimento brusco da figura, assobia perto das orelhas do rato. Ele não recua. No instante exato em que a mão da sombra toca o chão, o rato projeta seu corpo para frente. Ele desliza por baixo da figura. A figura sombria, sem encontrar resistência, perde o controle do próprio peso e desaba sobre o entulho, colidindo com a estrutura. O rato emerge do outro lado, sem perder a cadência de seus passos. Ele não olha para trás. A figura tenta se levantar, mas seus membros falham. O rato continua seu trajeto, movendo-se como uma sombra líquida entre os obstáculos. Cada movimento de esquiva é uma lição de economia. O silêncio começa a dominar as bordas da arena, enquanto o rato mantém seu curso inabalável em direção ao feixe de luz. O impacto final reverbera pelas paredes da arena. As figuras sombrias, movidas por um impulso cego, avançam umas contra as outras. Não há mais alvo, apenas a inércia de seus próprios corpos. Elas colidem com força bruta, membros entrelaçados. Uma a uma, as figuras perdem o equilíbrio. O peso de uma derruba a outra, criando um efeito dominó. Elas caem sobre o concreto, incapazes de se levantar, presas na própria desordem que geraram. O som diminui até desaparecer. O silêncio retorna, denso e absoluto. O rato para. Ele observa a pilha de sombras imóveis atrás de si. Ele vira-se e caminha em direção ao feixe de luz que corta o horizonte da arena. Cada passo é firme, ritmado. Ao chegar perto da luz, ele para por um instante e olha para trás. Seus olhos emitem um brilho alaranjado. A arena agora é apenas um cenário estático sob seu controle.
Ele segue em frente, entrando no brilho. O feixe de luz expande-se, engolindo o chão de metal sob as patas do rato. Ele não hesita. O brilho alaranjado de seus olhos funde-se com a claridade intensa que emana do horizonte. À medida que ele avança, as paredes da arena começam a vibrar. Placas de concreto desprendem-se das estruturas superiores, flutuando por um breve instante antes de se dissolverem em partículas de poeira luminosa. O rato mantém o ritmo, ignorando a desintegração do cenário ao seu redor. Ele pisa sobre o que resta do solo, que agora se fragmenta em padrões geométricos precisos. Atrás dele, o vazio consome o espaço. Onde antes havia pilares e destroços, agora resta apenas uma extensão infinita de luz branca. Ele atinge o centro do feixe. A luz intensifica-se, tornando-se sólida como uma barreira. Ele atravessa a fronteira, deixando para trás o último vestígio da arena. O silêncio é total. Não há mais sombras. Não há mais movimento. O brilho alaranjado de seus olhos é a última coisa visível antes de ser absorvido pela claridade. O cenário que um dia foi um campo de batalha desaparece completamente, deixando apenas o nada. O rato segue o curso traçado. O nada estende-se em todas as direções. Não há mais solo, paredes ou luzes oscilantes. O espaço que antes continha a arena foi completamente apagado. No centro dessa ausência, o rato permanece. Ele não caminha mais sobre superfícies, pois não há matéria. Ele flutua em um estado de suspensão, onde o tempo perdeu sua contagem. O brilho alaranjado de seus olhos é a única fonte de cor neste vazio infinito. Ele olha para frente, para um horizonte que não existe, mantendo a postura de quem ainda calcula trajetórias em um plano inexistente. Não há som, nem vento, nem vibração. Apenas a quietude absoluta. O rato fecha os olhos lentamente. A luz alaranjada pulsa uma última vez, como o batimento de um coração, que se recusa a parar, e então diminui de intensidade. Ele torna-se uma silhueta quase imperceptível contra a vastidão branca. A consciência desvanece. Os padrões geométricos que ele desenhou no ar dissipam-se como fumaça. O rato funde-se com o vazio, tornando-se parte daquela imensidão silenciosa. O ciclo termina. O nada torna-se completo, sem memórias, sem sombras e sem o rato. Apenas a quietude permanece, eterna e absoluta. O silêncio não é apenas ausência de som, é uma presença física que preenche o espaço onde a arena existiu. O nada, antes estático, começa a vibrar com uma frequência quase imperceptível. Não há coordenadas, nem norte, nem sul. Apenas a vastidão onde a memória do movimento se apaga. O brilho alaranjado que antes definia o olhar do rato agora se dispersa, fragmentando-se em pontos minúsculos que flutuam como poeira estelar. Esses pontos colidem, fundem-se e desaparecem. A última referência de forma, a silhueta que ancorava a realidade, dissolve-se completamente. Não há mais centro, não há mais observador. A energia que sustentava a ordem geométrica retorna ao estado de caos primordial, mas desta vez, um caos sem conflito. A imensidão branca torna-se translúcida, revelando camadas de profundidade que se abrem e fecham em ciclos lentos. O tempo, que antes era uma variável calculável, agora se expande até se tornar infinito. A quietude torna-se absoluta. A imensidão permanece inalterada. Um plano de existência onde a causalidade perdeu seu significado. Onde antes havia a arena, agora existe apenas a suspensão. O tempo não flui, ele apenas aguarda. No centro desse nada, uma vibração sutil rompe a inércia. Uma frequência única que não emana de lugar algum. Não há movimento, mas a percepção de uma mudança na densidade do vazio. A quietude começa a ganhar uma textura. Pequenos fragmentos de luz começam a se agrupar, traçando linhas que se cruzam e se separam. A vastidão branca cede lugar a um gradiente de profundidade, revelando camadas que se sobrepõem. O que foi desintegrado começa a encontrar um novo equilíbrio, um padrão que busca a coexistência. A paz é total, o sistema está completo, e a existência aguarda o próximo pulso de energia para recomeçar. A vibração no centro do vazio ganha corpo. O que era apenas uma frequência torna-se um ponto de densidade, uma semente de realidade que pulsa com a regularidade de um coração. As linhas de luz antes dispersas
agora se entrelaçam em uma malha geométrica que sustenta a própria estrutura do espaço. Não há mais a necessidade de um observador externo, pois o sistema agora possui sua própria consciência de existência. A vastidão branca se retrai, dando lugar a uma geometria clara, onde cada ângulo e cada distância são definidos pela precisão da nova ordem. A energia flui através dessa rede, alimentando a estabilidade do conjunto. O horizonte, que antes se curvava em incerteza, agora se alinha em um plano perfeito. O ciclo de destruição e criação encontra seu ponto de repouso. O que foi calculado, o que foi vivido e o que foi superado, tudo se integra a este novo alicerce. A quietude não é mais uma ausência, mas uma presença plena, uma prontidão que aguarda o próximo despertar. O sistema está completo, autossuficiente e em harmonia absoluta com sua própria natureza. A rede geométrica pulsa em um ritmo quase imperceptível, mantendo a coesão de todo o espaço. Cada ponto de luz na malha sustenta a estrutura, garantindo que a ordem não seja perturbada por qualquer flutuação externa. A arena, anteriormente um palco de colisões e ruídos, agora repousa em um silêncio absoluto. As linhas de energia, antes traçadas por um movimento preciso, agora formam um mapa estático e imutável. Não há mais necessidade de intervenção, pois o sistema alcançou sua forma final. O horizonte, perfeitamente alinhado, funde-se com a base da estrutura, eliminando qualquer distinção entre o centro e a periferia. A densidade do ar estabilizou-se, eliminando as partículas que antes flutuavam em desordem. Tudo o que existia como conflito foi absorvido pela nova geometria. O tempo, agora liberado de sua função de medir o caos, torna-se uma constante estática. A quietude não é um vazio, mas a soma de todas as partes em perfeito alinhamento. A estrutura permanece, autossuficiente e inabalável, como um monumento à precisão. Não há mais o que calcular, nem o que antecipar. O ciclo completou sua última rotação, fechando-se sobre si mesmo em um ponto de equilíbrio inalterável. A existência, agora depurada de qualquer incerteza, descansa na clareza de sua própria arquitetura. O sistema permanece em prontidão, uma presença silenciosa que define o limite do que é possível. O fim é, na verdade, a fundação de uma permanência que não admite mais mudanças. Tudo está em seu lugar e o silêncio é a única medida que resta. A estrutura geométrica, agora consolidada, começa a absorver a própria luz que a sustenta. O centro da arena torna-se um núcleo de densidade pura. Não há mais sombras nem colisões. Apenas a vibração constante de uma malha que se expande para além dos limites visíveis. O observador, que antes mapeava cada trajetória, funde-se com a rede de caminhos. Seus movimentos tornam-se parte da própria arquitetura do espaço. A distinção entre o indivíduo e o ambiente desaparece. O que era uma arena de conflito é agora um campo de pura informação e ordem. As linhas de luz convergem para um único ponto, selando a geometria. O silêncio torna-se absoluto, uma nota contínua que ressoa. O tempo, despojado de sua linearidade, estagna em um eterno presente. A estrutura mantém sua integridade contra o vazio. Cada partícula de energia está alinhada, cada ângulo está perfeitamente posicionado. O ciclo termina com a integração total. A existência repousa na perfeição de sua própria construção. O fim é a consolidação definitiva de um padrão que se tornou imortal. O brilho residual da malha geométrica começa a diminuir, perdendo sua intensidade vibrante. As linhas de luz que antes sustentavam a estrutura retraem-se lentamente para o solo da arena. Onde havia uma rede complexa de caminhos, agora resta apenas uma superfície plana e desprovida de marcas. O ar, anteriormente carregado de energia estática, torna-se rarefeito e imóvel. Não há mais ecos de colisões. O centro da arena permanece como uma cratera de silêncio absoluto. As sombras dissiparam-se completamente. O tempo parece estagnar em uma frequência única. A estrutura torna-se um monumento à imobilidade. As últimas faíscas de energia apagam-se, deixando o ambiente mergulhado em uma penumbra constante. O sistema atingiu o repouso definitivo. O vazio é o estado final de uma totalidade sem interrupção. O vazio absoluto, que antes definia a arena, começa a sofrer uma sutil alteração em sua densidade. No centro exato do chão metálico, uma única partícula de luz surge, pulsando com a mesma frequência.
Não é um retorno ao passado, mas uma nova variável que se introduz na equação. O ar, estático até então, começa a vibrar. Pequenas correntes de energia percorrem as paredes, traçando novos vetores. A superfície reage ao estímulo. As paredes metálicas começam a se reconfigurar, dobrando-se sobre si mesmas em ângulos inéditos. O silêncio é rompido por um estalo seco, seguido pela ignição de uma malha de luz que se expande em espiral. O sistema, que atingir o repouso, desperta com uma complexidade amplificada. A arena é um organismo em constante mutação. O ciclo, longe de terminar, reinicia-se em uma escala superior, onde a precisão e o desconhecido se fundem. O rato cinzento desloca-se pelo centro da arena, seus passos ecoando com precisão rítmica sobre o metal. Ele ignora as reconfigurações estruturais que ocorrem ao seu redor, mantendo uma trajetória retilínea em direção ao feixe de luz. A cada movimento, as linhas de energia sob suas patas se apagam, selando os caminhos que ele percorreu. Ele para diante da luminosidade intensa. O brilho alaranjado em seus olhos reflete a vastidão do espaço que se abre além da estrutura metálica. Ele vira a cabeça, observando a arena que se desfaz em fragmentos de luz e sombra, perdendo sua solidez original. O ambiente, antes um labirinto de conflitos, reduz-se a um plano geométrico simples sob seu domínio. O rato avança, cruzando o limite. O som da estrutura metálica colapsando torna-se um sussurro distante. O espaço ao seu redor expande-se, dissolvendo as paredes. A arena desaparece completamente, restando apenas o movimento fluido. O silêncio é absoluto, a ordem é total. A luz que antes servia como portal agora se expande, consumindo os últimos vestígios da geometria metálica. O chão, que sustentava o peso do rato, dissolve-se em partículas de energia pura. Ele não hesita. Seus movimentos mantêm a mesma cadência precisa, mesmo quando o solo sob suas patas deixa de existir. O horizonte, antes limitado pelas paredes da arena, abre-se em uma vastidão sem fronteiras. O brilho alaranjado em seus olhos intensifica-se, adaptando-se à nova frequência de luz que preenche o ambiente. Não há mais colapso. Não há mais ruído de estrutura cedendo. Apenas o fluxo contínuo de energia que sustenta sua trajetória. Ele atravessa o último ponto de resistência, um véu de penumbra que se desintegra ao seu toque. O espaço ao redor torna-se um vácuo de possibilidades, onde cada passo desenha uma nova coordenada no vazio. O vazio não é mais um espaço vazio, mas um campo de potencial puro. O rato cinzento caminha sobre o nada, onde cada movimento deixa uma marca luminosa que persiste por um breve instante antes de se fundir à luz ambiente. Ele não busca mais um destino, pois o destino tornou-se o próprio trajeto. A última memória da arena, um fragmento de metal retorcido, desintegra-se, em poeira estelar ao ser tocado pela sua presença. Ele para. O brilho alaranjado de seus olhos estabiliza-se, emitindo uma pulsação constante que sincroniza com o ritmo da expansão ao seu redor. Não há mais necessidade de calcular rotas ou antecipar colisões. O caos foi substituído por uma harmonia estática. Ele vira-se para trás, mas não encontra nada além de uma vastidão ininterrupta. A arena, os conflitos, as figuras sombrias, tudo foi reduzido a um ponto infinitesimal que desaparece no horizonte. Ele respira e o som de sua respiração ecoa como uma nota única em um silêncio infinito. Ele continua a caminhar, tornando-se indistinguível da luz. A pulsação alaranjada que emanava de seus olhos agora se expande, tornando-se uma aura que envolve todo o campo de visão. Não há mais solo, não há mais horizonte. Apenas a vibração constante de uma frequência única. O rato cinzento diminui o ritmo de sua caminhada até que o movimento se torna indistinguível da própria imobilidade. Cada partícula de energia que compunha sua forma física começa a se dispersar, integrando-se à vastidão luminosa que o cerca. Ele não resiste. Ele se permite dissolver na clareza absoluta. O silêncio, antes uma presença, torna-se a própria substância do ambiente. A consciência da jornada, dos cálculos, do caos superado, tudo se condensa em um único ponto de luz que brilha com intensidade crescente. Esse ponto expande-se, preenchendo o vácuo com uma claridade que não projeta sombras. Onde antes havia um ser, agora resta apenas a harmonia.
O brilho alaranjado funde-se completamente com o branco infinito. O ciclo de movimento encerra-se. O que permanece é a quietude absoluta. A quietude agora é absoluta. Não há mais vibração, não há mais pulsação. A luz que antes definia o horizonte estabilizou-se em uma geometria perfeita e imóvel. Onde o movimento era a lei, agora impera a estática eterna. A consciência que guiava os passos, que calculava as rotas e que observava o caos, fundiu-se com a própria substância do vazio. Não há mais distinção entre o observador e o cenário. O que restou é um estado de equilíbrio onde a própria ideia de mudança tornou-se impossível. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de uma ordem que não precisa de confirmação. O ponto de luz que antes brilhava com intensidade alaranjada agora é apenas uma nota constante. A jornada não terminou. Ela se tornou a base sobre a qual o nada repousa. Nenhuma partícula se move. Nenhum pensamento interrompe a paz. O ciclo de causa e efeito, de conflito e superação, dissolveu-se completamente na clareza do repouso. O que permanece é a serenidade de um sistema onde a existência não exige mais esforço. Tudo está em seu devido lugar. A arena, o rato, o caos e a luz tornaram-se um único ponto de imobilidade eterna. O tempo cessou. A narrativa alcançou o seu repouso final.